Desculpa, gente. Prontinho. Tá? Então, esses são os objetivos das boas práticas de fabricação. Assegurar que os requisitos mínimos de higiene e organização sejam cumpridos, integração entre as áreas da empresa e assegurar que todas sejam providas de infraestrutura adequada. É só lembrar da inserção do sistema de qualidade, da gestão da qualidade, nas boas práticas de fabricação, na resolução 301, a busca constante à qualidade dos produtos durante todas as fases da produção, né? É o que marca muito essas boas práticas de fabricação, é a otimização contínua, a melhoria contínua da qualidade do medicamento. Ou seja, você não tem mais, gente, um aspecto das boas práticas de fabricação concretizado, desculpa, né? Fechado ali. Você tem uma revisão contínua dessas exigências. Por quê? Porque agora nós temos as boas práticas de fabricação alinhada, né, a diretrizes internacionais, a exemplo do PIX, que são esse esquema de inspeção farmacêutica internacional. E, claro, com esse novo sistema de gestão da qualidade farmacêutica, você tem a redução de desperdícios e trabalhar com segurança, porque nós temos a implementação do gerenciamento de riscos. E quais são os elementos essenciais das boas práticas de fabricação? Isso sim, isso não mudou. Nós temos só o acréscimo de alguns outros elementos importantes. Mas o que antes era a garantia da qualidade, hoje nós temos um sistema muito mais eficiente que vai, de fato, gerir todos, eu digo todos os processos, todos os eventos, todas as pessoas que possam estar, de fato, envolvidas direto ou indiretamente para a qualidade, né, que podem, de alguma maneira, interferir na qualidade total desse produto, que é o sistema de qualidade farmacêutica, tá? Ou sistema de gestão da qualidade. Dentre os elementos essenciais das boas práticas de fabricação, nós temos os principais aqui citados, gente: recursos humanos, instalações, equipamentos, processos e produto acabado, tá? A gente percebe aqui, ó, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos que nós tivemos em relação aos desvios de qualidade de medicamentos, nós temos equipamentos, a gente viu um exemplo, né, marcante sobre a questão de validação de equipamento, que foi do Microvilar. Processos, porque também aí você envolve o processo de incineração dos produtos que são produzidos como placebo, ou para validação de equipamento, ou para validação de um processo. Você ferir um processo ali, porque deve ter um processo, um fluxo, né, estabelecido. Produto acabado, a gente tem lá a mudança, né, dos recipientes lá, porque ocorreu várias mortes, tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu não tenho aqui uma memória agora de um evento nessa instância, mas, enfim, é muito comum isso acontecer. Instalações, isso aí, sem dúvidas, é um dos elementos muito importantes para boas práticas de fabricação como um todo, tá? E aí, né, quais são os pilares das boas práticas de fabricação no contexto do sistema de qualidade farmacêutico? Dentre eles, o que é o sistema de qualidade farmacêutico? Qual vai ser a abrangência desse sistema? Produção, controle de qualidade, qualificação e validação. Veja bem, a gente vai falar muito desse tema. Qualificação e validação, inspeção e auditoria, tá? Então, essas áreas de fabricação precisam ser inspecionadas e auditadas, treinamentos e reclamações e recolhimento do produto. Então, esse último é muito interessante, porque antes você não tinha né? A gente tem aí alguns projetos não. Eu lembro que em Belém, quando eu trabalhei na Big Bang, a própria Big Bang tinha um serviço era muito interessante, gente. Inclusive, era um ponto de estágio da UFPA para a gente fazer farmácia, que era o SIM, né? Que era um disque que você ligava para falar de efeitos adversos, todos os eventos que fossem relacionados ao uso do medicamento, né? Você ligava lá, ou perguntas que você tinha para fazer acerca do medicamento. Então, você ligava nesse SIM, que era esse sistema lá, na época que a própria Big Bang instalou para a vigilância de medicamento e para ajudar as pessoas também no esclarecimento de dúvidas acerca do uso e qualidade de medicamentos. Então, era bem legal, tá? Então, esse tópico é muito importante e entra também como um momento de revolução também na questão da vigilância sanitária, tá? Então,
Para se obter um produto farmacêutico, um correlato que tenha eficácia, segurança e qualidade, ou seja, que um produto medicamentoso que atenda esse tripé, é necessário um controle de qualidade em cada etapa do processo, dentro da plataforma de produção. E aí, gente, é o momento em que o controle da qualidade precisa do gerenciamento de riscos. Eu coloquei aqui, né, eu descrevi aqui alguns tipos de riscos comuns e que são acometidos às áreas de produção. Dentre eles, a contaminação cruzada. Eu dei um exemplo para vocês de contaminação cruzada, né, na área de sólidos, por exemplo. Contaminação por partícula, troca ou mistura de produtos. Então, esses são riscos comuns que podem acontecer em áreas de manipulação ou de produção fabril de medicamentos, ou seja, em pequena escala ou alta escala, tá? E o que seria, então, né? A gente já falou bastante de sistema de qualidade, né? De sistema de qualidade farmacêutico, gerenciamento, né? E o gerenciamento de risco da qualidade, né? O que é o gerenciamento de risco da qualidade? Aí, a gente já falou sobre isso, é um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para a qualidade do medicamento. Eu vou passar isso aqui, porque eu já falei sobre esse tema, acho que esse slide está até repetitivo, né? Eu falei dos princípios, né, que são os quais são nortes ao gerenciamento de risco, que é o quê? Hoje, dentro da resolução 301, a avaliação do risco-qualidade era baseada em conhecimento científico, em experiência com processo, né? Tudo isso visando a proteção do paciente, tá? Então, gente, se a gente for pegar cada item desse aqui, e eu vou tentar falar de alguns especificamente, não de todos, senão ela vai ficar muito extensa e não é necessário, tá? Mas esses são os pilares das boas práticas de fabricação, e agora sim, no contexto do sistema de qualidade de fabricação, que está inserido na Resolução 301 de 2019. Então, quando a gente pensa em produção, o que você vai averiguar? O que pede essa resolução em relação ao sistema de qualidade farmacêutico no quesito produção? Você vai verificar instalações e equipamentos adequados, pessoal treinado e autorizado, operações de produção, vai verificar todos os POPs e registros, né? Exemplo aí, lavagem de mão, né? Que deve ter um POP e um registro de quem entra e sai dessa área de produção. Identificação das linhas de produção, nome, concentração em lote, controle do ar, filtros e exaustão, evitar contaminação cruzada gases e aerossóis, limpeza adequada, salas limpas, né, monitoramento microbiológico e registro de controle de processo. Então, gente, essa é a abrangência no quesito produção dentro das novas normas de fabricação, das boas práticas de fabricação da Resolução 301. Aqui, ainda um pouquinho, as operações com produtos distintos não devem ser realizadas simultaneamente ou consecutivamente na mesma sala ou área, a menos que não haja risco de mistura ou contaminação cruzada. Isso é muito importante, gente, muito importante. Falei para vocês que uma área de produção de sólidos, de farmacêuticas sólidas, ela está muito propícia à contaminação cruzada. A gente sabe que os polos têm, já falei para vocês, têm densidade diferente, né? E a maioria são densidades baixas, né? Então, eles formam poeira e isso pode ocasionar a contaminação cruzada. Então, a limpeza desses ambientes e a validação, né, dos equipamentos dessa área de produção deve ser muito bem registrada e, claro, monitorada, né? Os equipamentos e instrumentos devem ser submetidos à manutenção e à calibração. Lembre-se, gente, todo equipamento permanentemente deve ter, claro, as suas manutenções registradas, mas lembram que a qualificação do operador é de suma importância, ela deve acontecer sempre que você for colocar um novo operador naquela área, para manusear um novo equipamento, e quando você faz a instalação de um novo equipamento, esse equipamento deve ser validado na área de produção dele. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que esse novo equipamento tem que sofrer uma validação, um processo pelo qual ele vai passar pelas mesmas fases de produção, mas utilizando aí um produto placebo, né,
para verificar se as condições estão ideais e se a qualidade do produto que você está obtendo está sendo mantida, como tal seria no equipamento anterior. Então, é mais ou menos isso quando a gente fala em validação, mas eu vou falar um pouquinho do conceito mais à frente, tá? Então, em relação à questão dos equipamentos, é isso que a gente precisa ter em mente, a validação e a manutenção desses equipamentos. E, vocês já sabem, né, o controle de qualidade, qual é a responsabilidade do controle de qualidade, né? Ele é responsável por todas as atividades referentes à amostragem, às especificações e aos ensaios, bem como a organização, a documentação e aos procedimentos de liberação, aprovado, reprovado ou reanálise. Então, gente, tudo que diz a respeito, né, tanto da parte prática, do controle de qualidade físico-químico ou microbiológico, ou seja, os testes, análises necessários para comprovar a qualidade daquele produto, bem como a documentação, né, para que haja um relatório dizendo que o medicamento foi aprovado, o medicamento foi reprovado, ou deve haver uma reanálise, isso é função do controle de qualidade. Isso cai em prova, tá? Isso é função do controle de qualidade, isso cai em prova também. Então, no intuito de demonstrar a qualidade do produto, o controle de qualidade, ele se restringe a essa... se restringe não, né? Porque isso não é restrição, não. Ele tem esse escopo, digamos assim, né? Ele cuida de todas essas atividades ou atividades referentes ao que eu já falei aqui anteriormente, tá? Então, essa é a responsabilidade do controle de qualidade. Então, o controle de qualidade toma as decisões relacionadas à qualidade do produto, independente, né, em relação à produção. Gente, e uma outra... aqui eu faço um pouquinho da relação do que é importante também dentro de um espaço de controle de qualidade. Às vezes a gente pensa que o controle de qualidade é um espaço, um laboratório, né? Mas o controle de qualidade, ele perpassa a questão do relatório, do laboratório. Tudo bem, gente? Porque você tem documentação, você tem registro, tá? Você tem reanálise. Então, toda essa parte, né? O controle de qualidade não está só relacionado à parte prática dos ensaios, mas, sobretudo, a documentação que é necessária. Então, o controle de qualidade, ele deve se ater às instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados. A gente vai falar dos POPs logo mais, coleta de amostras de matérias-primas, materiais, isso tem que estar tudo armazenado bonitinho, tá? Isso tudo faz parte do controle de qualidade, tá? Materiais de embalagem, produtos por pessoal qualificado pelo controle, realização e qualificações e validações, como eu falei, qualificações dos métodos das pessoas e validações de equipamentos e processos, registros da amostragem, inspeção, testes e quaisquer desvios precisam ser devidamente registrados e investigados no controle de qualidade. Agora, claro, essa investigação e o resultado dessa investigação vai ser feito lá para o gerenciamento de risco, né? Porque hoje a gente não tem um sistema de qualidade onde você só prima pela garantia da qualidade. Não, você também tem um sistema de gerenciamento de risco que vai também primar por mitigar e evitar desvios de qualidade, inclusive desvios subsequentes, né? Ou a repetição deles. Então, no controle de qualidade, você também tem o registro da composição qualitativa e quantitativa dos produtos terminados e registro das análises realizadas nos materiais e produtos intermediários a granel e terminados. Ou seja, gente, controle de qualidade é trabalho pra caramba, né? E por isso que a gente tem lá dentro da gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco está totalmente ligado ao controle de qualidade, né? Então, você vê lá que nessa nova resolução, a gente tem esse controle ligado, né, junto com o gerenciamento, desde o recebimento da matéria-prima, né, que é a certificação do seu fornecedor, né, até a produção, a dispensação, registro, transporte. Então, todas essas etapas são importantíssimas para o controle de qualidade, tá? Nenhum lote de produto deve ser aprovado antes da avaliação da conformidade com as especificações, ou seja, as especificações que estão lá descritas no seu registro, tudo bem? E devem ser retidas amostras de matérias-primas e produtos para permitir uma reanálise, tudo bem, gente? Então, não é só porque, acabei de fazer um lote aqui, vai o lote para o mercado, eu preciso de uma amostra
desse lote para que fique lá armazenado tanto a matéria-prima quanto o produto, para que se aconteça algo, eu possa fazer uma reanálise desse produto, tá? Inclusive em relação à estabilidade também. Tudo bem, gente? Vocês estão muito caladinhos aí, eu estou aqui seguindo. Tudo certo? Professora, Diga. cada etapa dessa que a senhora está falando, eu tenho que promover um POP ou virar um POP geral para cada. Não entendi, não entendi. Pode repetir para mim? Se Assim, você. a senhora está falando de várias etapas, né, do controle. E aí, Uhum. por exemplo, controle de qualidade na matéria-prima e depois todo o percurso, né, da produção de medicamentos. Cada Uhum. setor o controle de qualidade tem que desenvolver um POP. Não, todo procedimento que pode ser tanto realizado, né, em um equipamento, quanto realizado dentro da área de produção, em fluxo, precisa ter um POP, que é um procedimento operacional padrão. Então, o procedimento operacional padrão, ele faz parte de vários, na liberação do produto, eu preciso ter um POP. No controle de qualidade, eu preciso ter os POPs de análise, né? Na utilização de equipamentos, né? Nos fluxos. Então, o POP é, de fato, uma instrução, né? Uma instrução, um registro operacional de como o operador tem que proceder. E é muitas vezes pela falta de um POP, né? Numa área de produção, que os desvios de qualidade podem ocorrer. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o POP ele tem que ser feito em todas as áreas onde vai ter procedimentos ou fluxos relacionados à produção do medicamento. Tudo bem? Acho que foi Jussiane, né? Foi você, Jussi? Foi. Beleza. Respondeu. A gente vai chegar lá no POP, eu vou falar um pouquinho de POP. Respondeu um pouquinho, era só para entender exatamente. Tudo bem. Gente, nós falamos do item produto. Na liberação do produto, que é um outro item que está dentro da resolução de boas práticas de fabricação, os procedimentos escritos de liberação e rejeição devem estar disponíveis para materiais, né, produtos e para a certificação do produto acabado, para venda por pessoa delegada ou pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutica. O monitoramento de produtos e processos devem ser levados em consideração na liberação do lote, na investigação de desvio, com o objetivo de tomar ações preventivas para evitá-lo. Então, gente, por que será que entra esse tópico de liberação de produtos? Veja bem, o que aconteceu no caso, mais uma vez eu vou remeter aqui ao caso Microvilar, né? Será que houve, né, procedimentos operacionais padrões, né, durante a liberação desse lote, que era um lote placebo? Provavelmente não, né? Provavelmente não houve um monitoramento ali adequado, né? Porque se tivesse um monitoramento adequado, provavelmente esse lote não teria sido liberado. Então, por isso a importância também, né, desse tópico, né? E, claro, de ter procedimentos e pessoas que possam cuidar do monitoramento da liberação de um lote dentro ou de produtos dentro de uma área de produção farmacêuticas. E aí, meus amores, vocês já estão cansados de saber que, para se fazer controle de qualidade de medicamentos, de cosméticos, nós utilizamos como livros oficiais as farmacopeias. O que é farmacopeia? Palavra derivada dos termos gregos pharmakon, que é droga, que é fármaco, né? E poier, que é fazer. Então, as farmacopeias, a USP, que é a farmacopeia americana, a farmacopeia portuguesa, a farmacopeia brasileira, eles são compêndios oficiais que vão trazer tanto informações de fármacos, tá? Como monografia dos fármacos, ou seja, toda a caracterização fisicoquímica dos fármacos, quanto também vão descrever toda a parte de métodos e análises necessárias ao controle de qualidade físico-químico e microbiológico
de produtos acabados e de fármacos também, tá? Quando eu falo produtos acabados, são das próprias fórmulas farmacêuticas. Então, esses compêndios são oficiais, por isso, no controle de qualidade, se segue a farmacopeia. Ah, professora, não tem farmacopeia, o que eu vou seguir? Você vai seguir, né? Pode seguir outros compêndios oficiais que não sejam brasileiros, ou até outras resoluções que estejam inseridas aí em instrução normativa de controle de qualidade, tanto na Anvisa quanto no FDA, ou outros órgãos que sejam oficiais, né, ou que sejam, não é oficiais, gente, outros órgãos que tenham essa similaridade com as resoluções, aliás, que estejam dentro daquele PIX, né, que é aquele esquema internacional de expensão farmacêutica. Então, gente, voltando aqui para a farmacopeia, é o livro que estabelece as normas farmacêuticas, né? E é destinado para quê? Para assegurar, né, numa determinada localidade, a uniformidade da natureza, a qualidade, composição, concentração de medicamentos aprovados, né? Sendo estas normas obrigatórias e estabelecidas pelas entidades competentes e a eles se devendo cingir aí o farmacêutico. Então, as farmacopeias são descritas por farmacêuticos. Aqui no Brasil nós temos uma comissão que escreve a farmacopeia, e aí você tem vários farmacêuticos de várias áreas. E aí aqui tem alguns exemplos de farmacopeias em todo o mundo, né? Alemã, americana. As mais conhecidas é a USP, que é americana, farmacopeia portuguesa, né? Farmacopeia brasileira. Algumas também nós temos descrição de drogas vegetais, tá, gente? De plantas medicinais. É um livro completo e que deve ser, sim, a Bíblia do controle de qualidade de medicamentos. Então, a farmacopeia brasileira é o código oficial farmacêutico do país, onde se estabelece a qualidade dos medicamentos em uso no Brasil. Essa é a resolução. Eu segui até então, gente, a gente já está aqui na 6ª edição. Eu tenho impresso lá no laboratório, eu acho que é a 5ª edição, né? Essa nova edição, que saiu com a resolução 298 de 2019, nós temos a farmacopeia de 6ª edição, mas eu tenho certeza que, em questão de divisão, né, vai seguir os mesmos princípios. Você tem lá um sumário, você tem geralmente o volume 1, o volume 2. Volume 1, você tem um sumário, né, onde você vai encontrar todos os métodos gerais, métodos analíticos físico-químicos, né, e reagentes, metodologias necessárias ao controle de qualidade de fórmulas farmacêuticas. E no volume 2, aqui no caso, para falar da 6ª edição, tá dividido assim. No volume 2, você tem as monografias, né? É como se fosse lá as monografias dos fármacos, tá? Então, aqui é um exemplo de uma monografia, no caso aqui do ácido acetil salicílico. Aqui, já em comprimidos, aqui você vai encontrar identificação, quais os ensaios de pureza que devem ser feitos, características, né, os testes que devem ser determinados para se avaliar a qualidade, olha, dentre eles, dureza, friabilidade, teste de desintegração, tá? Doseamento. Então, aqui você vai encontrar todos os testes que deverão ser realizados para o controle de qualidade de um comprimido de ácido acetil salicílico, tá? Tudo bem, gente, em relação à importância da farmacopeia e o objetivo dela? Tudo bem? Olha, uma importante aqui, no teste de solução, né? Vamos lá, vou fazer um teste de solução para o comprimido de ácido acetil salicílico. Eu preciso fazê-lo. Olha só, ele me dá as condições nas quais eu preciso fazer esse teste. Primeiro, o meio vai ser de tampão acetato 0,05 molar, com pH de 4,5, porque é mimetizando o pH do estômago, tá? A aparelhagem que eu tenho que usar vou ter que usar como acessório as pás de um dissolutor, numa velocidade de 50 RPM, por um tempo de 30 minutos. E aqui ele descreve como tem que ser o teste, a tolerância, não menos que 80% da quantidade declarada, se dissolve em 30 minutos. Então, eu preciso me ater às indicações que a farmacopeia faz para eu garantir a qualidade. Então, gente, quando a gente fala em controle de qualidade, é isso aqui. Você vai mostrar, através de métodos analíticos, que os parâmetros que você está encontrando, as propriedades que você está encontrando ali, por exemplo, nesse comprimido de ácido salicílico, elas conferem com a sua monografia. Então, isso é controle de qualidade. O que a gente fazia lá no laboratório, né?
nas aulas de controle? Vocês faziam certificação de laudos, os alunos faziam certificação de laudos. Eu tenho um monte de laudo lá de matéria-prima. Estão vencidos? Estão. Os laudos, tanto os laudos quanto as matérias-primas, mas o fato de você executar ensaios que vão denotar, né, a questão da aprovação ou não aprovação é muito importante, tá? E é isso, é uma coisa meticulosa que você vai lá, vai fazer triagem, vai fazer amostragem, né, vai ver questão de pH, vai ver questão de umidade, vai ver questão de CINS, dependendo do tipo de matéria-prima ou de forma farmacêutica que você está trabalhando. Tudo bem, gente, em relação à importância da farmacopeia no controle de qualidade? Tudo tranquilo? Se eu fizer uma questão sobre isso na prova, tudo certo, né? Então, estou seguindo. Gente, aqui nós temos, de fato, uma... Eu já estou até falando de controle de qualidade físico-química, porque, assim, eu estava até repensando aqui, estava vendo os slides de controle de qualidade físico-químico, ele é tão contextualizado para o laboratório que eu nem vejo muito precisão de fazer a exposição dos slides sem estar no laboratório. Mas vamos lá, vou tentar, pelo menos, trazer para vocês o que é um controle de qualidade físico-químico, né? O que está englobado, o que está relacionado a quais ensaios. Mas um controle de qualidade, né? Nós temos, como que nós temos aqui a divisão por laboratório? Nós temos o controle de qualidade dividido em laboratório físico-químico, tá? Laboratório microbiológico, laboratório de materiais e de embalagens e laboratório de controle de processos, né? Nesse laboratório de controle de processos, viu, Jussiane? Aqui você tem parte de documentação, né, de POPs, etc e tal. Aqui nesse esquema eu tenho especificações e métodos analíticos. Então, como que eu vou fazer, como que eu tenho que descrever uma matéria-prima, né? O que precisa estar lá, o que precisa contar dentro do controle de qualidade para matérias-primas? As suas especificações e os métodos analíticos que são utilizados para o controle de qualidade dela. Embalagem, a mesma coisa. Controle de processo, a mesma coisa. Produtos acabados, a mesma coisa. Eu preciso ter sempre as especificações e os métodos analíticos utilizados para avaliar esse produto acabado, né? Procedimentos, aí é a parte onde nós temos a prática em si, né? O que se faz de procedimento? As amostragens, que não deixa de ser o preparo das amostras para fazer essas análises, né? O monitoramento dos procedimentos, e isso a gente faz muito, esse monitoramento, né? Está muito interligado à questão tanto de gerenciamento de risco, quanto também de POPs, né? Que é os procedimentos operacionais, e avaliação de referências, né? Então, o controle de qualidade, né, quando a gente fala em controle de qualidade, eu tenho a parte prática dividida dessa forma em laboratórios, né? E tem, claro, a elaboração e a revisão de todos esses procedimentos, né? Que estão ligados às especificações, métodos analíticos de matéria-prima, embalagem, controle de processos, produtos acabados e procedimentos propriamente ditos, né? Que são as amostragens, o monitoramento e a avaliação de referências. Tudo bem, gente? Finalizando um pouquinho, tentando finalizar um pouquinho de controle de qualidade. Gente, o que é essa amostragem? A amostragem é nada mais, nada menos que a representatividade de todo o lote. Então, se me chega lá 1 quilo de amido, eu não vou fazer uma amostragem, né, com 900 gramas desse lote. Eu vou fazer uma amostragem, vou fazer uma representação estatística do que pode realmente, aí sim, vou ser até repetitiva, estatisticamente representativo para todo esse lote. Isso é a amostragem, tá? Aí, claro, é importante evitar a contaminação do material com o uso de recipientes limpos. Isso aqui não vale, nem precisa dizer, mas a amostragem é isso, é quando você tira uma representatividade daquele lote e faz o controle de qualidade em cima daquela amostragem. Em cima daquela amostragem que tem, sim, estatisticamente, uma representatividade de todo o lote, tá? E aqui, né, demonstra como é que tem que ser feita essa amostragem, né? Cada recipiente contendo a amostra deve ser identificado, conter as seguintes informações: nome do material amostrado, número do lote,
número do recipiente do qual a amostra foi retirada, número da amostra, assinatura do responsável pela coleta, isso é muito importante, e data de amostragem. Então, gente, isso é um tipo de procedimento operacional padrão, entende, Ju? Isso é um tipo de procedimento operacional padrão. Porque se você tem isso muito bem descrito, né, dentro da sua área de produção, dificilmente alguém não vai seguir essas etapas. Então, o controle de qualidade dentro do controle de qualidade não tem como não se ter a padronização dos fluxos e dos procedimentos. E aí a gente vai falar de validação, de qualificação, vocês vão entender melhor, tá? Bem, ainda falando de amostragens, amostras retidas de cada lote de produto terminado devem ser mantidas por pelo menos 12 meses após o vencimento, isso está lá na RDC, tá, gente? Amostras de matérias-primas devem ser retidas pelo período mínimo de 2 anos, após seu respectivo prazo de validade. Então, isso aqui é um adendo lá dentro da resolução, também muito específico, é só para vocês entenderem a importância dessas amostragens, né? Estudo de estabilidade, né? Importantíssimo dentro do controle, fase de registro de um produto, né? É necessário para a fase de registro, é necessário para a renovação do registro, né? Para pré-comercialização e após as mudanças significativas no processo de fabricação, o pós-comercialização. Então, gente, o estudo de estabilidade ele deve percorrer todos esses momentos do medicamento, desde a fase do registro até a renovação do registro, até mudanças que possam ocorrer significativas nesse processo de fabricação. Então, os estudos de estabilidade são requeridos em todas as fases, tá? Chegando em qualificação e validação, juro que já estou quase terminando, tá, gente? O que vocês entendem por qualificação e validação? Olhando aqui, né, validação, parte essencial das boas práticas de fabricação, processos e métodos analíticos. Qualificação, instalações e equipamentos, calibração, manutenção preventiva. Então, tá aí, mais ou menos, a diferença de qualificação e validação. O que vocês acham que vem primeiro, gente? A validação ou a qualificação? Vamos lá. Pelo menos uma pessoa aí, um corajoso que esteja ligado, que esteja acordado, me diz aí, o que vocês acham? O que vem primeiro, validação ou qualificação? Olhando assim de forma, né, bem preliminar. Hum? Gente, eu acho que é qualificação, professora. Vamos ver. Vamos ver o que vem, né? Vamos ver quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a validação, então a Amanda disse que acha que é a validação que vem primeiro, né? Vamos lá. Então, a validação, ela trata, né, são processos realizados, né? Não deixa de ser a padronização de métodos analíticos, né? São parte essencial das boas práticas de fabricação. Tem uma frase que eu gosto muito, fora aquela lá, aquele jargão, faça certo desde o princípio. Tem uma frase, inclusive de um professor, né, que trabalha bastante com esse tema de validação, que fala o seguinte: quando você não tem validação, você tem números. Quando você tem validação, você tem um resultado. Entende, gente, a importância da validação, né? Por exemplo, eu estou trabalhando aqui com um ensaio, não sei, vamos lá, um ensaio de antioxidantes, tá? Então, estou vendo aqui se um extrato, estou fazendo um ensaio de antioxidante, DPPH, e estou aqui analisando, né, se esse extrato tem potencial antioxidante e etc. Isso aí. Gente, né, primeira coisa, vou trabalhar ali com equipamento, vamos supor lá o espectrofotômetro, né? Para ver se eu tenho ali algum componente, algum metabólito secundário que tem atividade antioxidante. Primeira coisa, o meu espectrofotômetro tem que estar devidamente calibrado, né? Tenha passado por alguma manutenção preventiva, né? Isso eu já não posso garantir lá na farmacotécnica, tá, gente? Porque desde que eu cheguei, enfim, não recordo de uma manutenção naqueles equipamentos, mas tudo bem, vamos lá. Lá é farmacotécnico, não é controle de qualidade. E, ok, então eu preciso qualificar as minhas instalações e equipamentos, né? Agora, para que, de fato, eu
tenha a confiabilidade dos meus resultados, porque eu vou ter números ali de potencialidade de antioxidante ou não, vou ter um número, né? E para que esse número, de fato, seja um resultado confiável, eu preciso validar o meu método de análise. Então, o fluxo, o entendimento é esse, é mais ou menos esse. Por isso que a gente vai falar ali que a validação, por isso que eu falo aqui no slide, a validação deve ser realizada, né, em equipamentos, procedimentos, processos, em intervalos periódicos e quando ocorrem mudanças significativas, preciso fazer a revalidação. Mas eu vou deixar um pouquinho mais de adendo, porque eu vou falar sobre validação de métodos analíticos, né? E vai cair na prova e a gente, na verdade, quando nós tínhamos aula prática, os alunos faziam uma prova de validação, ao vivo e a cores, eram quase 3 semanas para fazer a validação de um método de quantificação de fármaco, tá? Então, aqui só mais uma vez para ilustrar não, né? Mais uma vez para a gente discutir essa questão, quem vem primeiro, validação, qualificação. A Amanda já disse aí que a qualificação vem antes, né? A qualificação, então, é a ação de provar que quaisquer instalações, equipamentos, utilidades e sistemas funcionam e de maneira correta, tá? E aí, sim, o que vai promover, né, a aderência a resultados esperados. Já a validação é a ação de provar, né, de acordo com esses princípios de boas práticas de fabricação, que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente leva aos resultados esperados. Então, veja bem, para que eu possa validar um método, eu preciso que haja uma qualificação de um equipamento, de uma instalação, de uma utilidade. Então, realmente, a qualificação vem antes. Depois que eu qualifico, né, eu faço a validação do meu método, do meu processo, do meu procedimento e etc, tá? E aqui, para vocês terem uma noção mais geral, né, nós temos aqui, dentro dessa resolução, nós temos que tanto a qualificação quanto a validação, elas precisam ser feitas de maneira permanente, periódica. Tudo bem, gente? Tudo bem? Pessoal, eu vou ter que parar um minutinho aqui, só para fazer uma resposta urgente aqui, tá? Um minuto. Tá bem. Pronto, gente, resolvido o problema, tá? Então, meus amores, aqui nós temos na qualificação e validação como processos que devem ser realizados de maneira periódica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão da calibração de um equipamento, né? Depois, a qualificação desse equipamento, validação e tanto o processo de qualificação quanto o processo de validação, eles precisam passar se passam por mudanças, eles precisam ser, no caso, a qualificação requalificado e, no caso, a validação revalidado. Lembrem lá, mais uma vez, do caso microvilar. O que aconteceu? Foi mudado o equipamento da área de produção. Então, deve ser feito novamente a requalificação e a revalidação, tanto do equipamento quanto dos procedimentos que são realizados nesse equipamento. Gente, vocês entenderam essa questão de qualificação e validação? Tudo bem? Assuntozinho um pouco chato, né? Um pouco extenso.
mas eu prometo que vai ser importante para vocês e logo, logo a gente já finaliza, tá? Esses documentos, essa documentação associada à validação, né? O que consta, o que deve ter, né, na documentação associada à validação? Os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, especificações, plano mestre de validação, protocolos e relatórios de qualificação e de validação. Gente, quando você vai fazer o registro de medicamento, isso a gente vai ver quando nós formos para falar de registro, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, o que mais você precisa entregar no ato de um registro é documento. É documento, é procedimento operacional padrão, são especificações, né? Por quê? Porque é através desses documentos que você, de fato, vai provar que o seu medicamento, né, pode ser registrado de acordo com os parâmetros que é exigido para aquela classe de medicamentos segundo a Anvisa. Então, você tem que demonstrar tudo. E como é que você demonstra? Através dos protocolos e relatórios de qualificação, de validação, os POPs, tá? Então, é muito necessário essa questão de documentação dentro do controle de qualidade das boas práticas de fabricação. Aqui, é só para enumerar, não, só para ilustrar como é que funciona, né? Esse fluxo, né? Garantia da qualidade, documento e POP. Como é que se elabora um POP? Eu tenho título, o número de identificação, data de entrada, histórico de revisões, campo de aplicação, objetivos, nome do autor, revisor e assinaturas. É um procedimento operacional padrão, né? Esse é um exemplo, claro, um exemplo mais completo de como você deve redigir um POP, como ele deve ser redigido, né? Nós temos alguns POPs no laboratório, mas são POPs referentes ao manuseio de equipamentos, né? Algumas normas também em relação à questão de segurança, mas é até interessante, talvez eu até coloque como próxima atividade, porque eu preciso mudar esses POPs, e é importante se fazer essa revalidação de acordo com essa nova resolução, que é muito mais completa, tá? Um outro tópico importante, gente, que está lá na nossa resolução 301, é a autoinspeção e as auditorias, né? O que é a autoinspeção? É um requisito muito importante para o cumprimento das boas práticas de fabricação. A frequência deve ser anual, com ações corretivas. A autoinspeção é quando você vai inspecionar todas as etapas de produção de um medicamento, tá? E quando são realizadas essas autoinspeções, né? Quando há o recolhimento ou rejeição de produtos. Viram lá, vocês viram, fizeram aquele exercício, né, de produtos que foram rejeitados ou recolhidos pela Anvisa. Então, toda vez que há um evento dessa natureza, é necessário se fazer uma autoinspeção nas áreas de produção, né? E, no outro caso, de inspeções da própria vigilância sanitária. Então, esses são os momentos adequados para a realização dessa autoinspeção. E ela acontece anualmente, tá? Então, aqui é só um fluxo, um resumo do fluxo de como acontece essa autoinspeção e auditoria, programa de autoinspeção, desvios das boas práticas de fabricação, que tem que ser detectados, ações corretivas, implementação, autoridade de qualidade e qualificação de fornecedores, especificações estabelecidas pelas boas práticas de fabricação e fornecedores qualificados e confiáveis. Então, isso aqui é só como que é delineado, né, uma autoinspeção e auditoria sobre as boas práticas de fabricação, agora, de acordo com a resolução 301. Aqui é só uma notinha, né? Os inspetores e auditores não devem auditar a sua própria área de atuação, claro, né, gente? Porque aí seria muito audácia, né? Você fazer a inspeção do seu próprio trabalho, não dá, né? O olhar não é o mesmo, sem dúvidas. Então, os inspetores e auditores não devem auditar a sua própria área de atuação para que não haja qualquer forma de favorecimento ou para que a atividade não seja tendenciosa e o processo seja o mais ético possível. Em relação a treinamentos, aí vem, né, gente, o momento que essa resolução traz muito em xeque a questão da qualificação dos operadores, né, da qualificação do corpo do RH, tanto na questão de cursos e treinamentos, quanto na questão da educação também. Então, todo o pessoal envolvido com a produção, controle e garantia da qualidade, bem como em atividades que possam interferir na qualidade do produto. Gente, isso aqui é pegadinha, isso aqui pode cair na prova, hein? Então,
a gente sabe que que a qualidade, ela não depende só das pessoas que estão na área de produção, ou de controle e garantia da qualidade, mas também de pessoas, de terceirizados ou de serviços terceiros que podem, de alguma maneira, afetar indiretamente a qualidade de um produto. Então, deve ser treinado de forma, bem como, né, em atividades que possam interferir na qualidade do produto, como, por exemplo, serviços de limpeza, um exemplo, todos devem ser treinados de forma contínua sobre as boas práticas de fabricação, incluindo higiene pessoal e vestimenta adequada, tá? Por fim, nós temos esse tópico de reclamações e reconhecimento do produto, né? A empresa ela deve ter um suporte para essas reclamações, e essas reclamações devem ser investigadas e registradas, gente, isso segundo as boas para a fabricação da Resolução 301, tá? Então, são práticas que devem ser adicionadas ao sistema de qualidade de toda empresa que trabalha com produção de medicamentos. Então, elas devem ter esse departamento, ou essa secretaria, digamos assim, né? Ou um órgão que cuide das reclamações, investigue e faça o registro dessas reclamações de clientes. Então, desvio de qualidade comprovado, fazer as ações preventivas e corretivas de acordo com os desvios de qualidade comprovados também nessas reclamações. A empresa deve fazer o recolhimento de produtos, monitorando e registrando também em toda a cadeia de distribuição, né? Área de segurança e separada até descarte. Então, vejam que essa resolução, ela trata a qualidade com um primor tão grande que todos os detalhes fazem a diferença. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem? Tudo, professora. Beleza. Então, ó, tem até um esquema aqui ilustrativo, né? Detectar o desvio de qualidade, né? Que tenha sido, porventura, né? Investigado pela empresa, né? Quando do uso desse produto medicamentoso por algum cliente. A empresa deve ter um plano de recolhimento, fazer o recolhimento e comunicar à Anvisa, identificar esses canais de comunicação com o cliente, né? E também ter a fase de recolhimento, né? Utilizando transporte local adequado para a devolução. Aí nós chegamos aqui para... Lembra que eu falei para vocês do CAPA, né? Que é um sistema de ação corretiva e ação preventiva? Tá aí mais uma dica, mais um diferencial nessa resolução 301. Então, o CAPA, né? Que é esse sistema de ação corretiva e ação preventiva, como bem denomina a resolução, ele trata de quaisquer desvios significativos, né? Os quais devem ser integralmente registrados e investigados com o objetivo de unicamente determinar a causa raiz do desvio e implementar ações corretivas e preventivas apropriadas. Então, toda área, todo detentor da AF, que é aquele documento lá, aquele certificado de regulamentação de práticas, na área da fabricação de medicamentos, ele deve ter esse sistema de ação corretiva e ação preventiva que não deixa de fazer parte do sistema de gerenciamento de riscos, tá? Gente, por fim, nós temos aqui eu vou passar essa parte de armazenamento e transporte, de instalações. Eu falei um pouquinho das instalações que devem ser adequadas às operações serem realizadas, né? Área de pesagem, só para demonstrar aqui para vocês, área de pesagem, que são áreas que devem, na verdade, são áreas diferenciadas, né? E cada uma tem uma instrução normativa, tem uma peculiaridade que se encontra na resolução. Área de armazenamento, área de pesagem, área de produção, áreas limpas, né? Áreas estéreis e não estéreis, área de controle de qualidade, como eu falei para você, tanto do controle da matéria-prima e produto acabado, quanto também de controle de processos, os equipamentos, né, que devem estar sempre qualificados e validados, os materiais que devem ter, não se esqueçam que os materiais devem ter amostras, né, de cada lote reservadas, cada um com o tempo ao qual é específico tanto a matérias-primas quanto ao produto acabado, padrões de referência reagentes em meios de cultura também tem, dentro dessa resolução,
especificidades importantes para o seu armazenamento e o seu uso também, e, claro, cuidado com as documentações. Essa resolução traz muitas formas de se registrar e documentar etapas do processo de produção. E mais que isso, de gerenciar os riscos que podem acontecer dentro e fora da linha de produção de medicamentos. Tudo bem, pessoal? Só mostrando para vocês aqui, ó, essa aqui é uma especificação de ensaio de controle de qualidade, que você vai ter uma especificação técnica, um laudo, né? Você tem aqui a denominação comum brasileira da matéria-prima, ou do fármaco que, porventura, você esteja analisando, e você vai ter aqui as análises, cor, odor, aspecto, né? Especificação, métodos que são analisados, né? Essas referências, gente, que vem essa especificação, sempre são referências da monografia farmacopeica, sempre, em sua grande maioria, são referências que são retiradas da farmacopeia, e só, era isso. Tudo bem, gente? Como estamos?